Bom dia, meus amores, bom dia, turminha do terceiro ano. Vamos aqui para mais um conteúdo de história, certo? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas, página 108. Também tem os tempos históricos e os tempos cronológicos na página 115, certo? O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. História é a ciência que se baseia-se em eventos ocorridos em um determinado tempo. Ela analisa o passado dos homens, os homens da caverna, certo? A sua forma de viver e a sua relação com os demais. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a um determinado grupo de pessoas. Historiador é a pessoa que é responsável por pesquisar, reunir e comentar informações, a fim de conhecer e compreender alguns fatos, certo? Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos do passado, é preciso tentar construí-lo com fontes históricas disponíveis, certo? Para construir e compreender a história, é preciso pesquisar as informações contadas nas fontes históricas, no caso, documento, objetos arqueológicos, coleções e tradições orais. Geralmente, fotos também entram, tá? Por exemplo, quando vocês eram bebezinhos, Vocês têm guardado as fotos para quando vocês se tornarem adultos, vocês verem. Isso é um acontecimento histórico, Às vezes a mamãe guarda uma roupa ou um objeto de quando vocês eram pequenos, certo? Para poder lembrar e contar daquele momento, ok? Tempos históricos e tempos cronológicos. Os seres humanos sentiam-se a necessidade de contar o tempo, desde o começo da sua existência, quando marcavam por meio de constantes observações dos fenômenos naturais, como o dia, a noite, observavam as fases da lua, certo? O nível dos mares, o crescimento das plantas. O tempo ele pode ser contado-se de formas diferentes, pelos tempos cronológicos ou pelo tempo histórico, ok? O tempo cronológico é o que é medido com precisão de instrumentos, certo? No caso, o relógio, que a gente tem em casa, ele é um instrumento cronológico, certo? Com isso, inventaram vários tipos de relógio, Tem um relógio solar, tem a punheta, tem a clepaídra, que é um tipo de relógio que existe. Também tem o relógio digital, que é o que nós conhecemos, e o relógio mecânico, que é aquele que geralmente fica na cozinha, que fica girando, certo? Aí o tempo histórico ele é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Meus amores vão fazer a atividade da página 110 a 114 e da 117 e 118, tá bom?